Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o professor Anderson Mendes e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre o gênero textual anúncio publicitário, tá? Mais precisamente, eu vim apresentar um material que eu desenvolvi para que o professor possa trabalhar com seus alunos esse gênero textual, né, nas aulas de leitura e produção de textos, tá? Então, mais uma vez, meu nome é Anderson Mendes, e então eu vou apresentar esse material didático para vocês. Vamos lá. Então, primeiro aqui eu peguei um conceito, né, do que é o gênero textual anúncio publicitário. Então, o professor ele vai mostrar para os alunos o que é esse gênero, né, que é um gênero multissemiótico, muito presente em jornais, revistas, televisão, na internet, certo? E também vistos em lugares abertos, como praças, né? Na rua a gente encontra muito, em panfletos, em outdoors, no próprio ônibus, né, que a gente está. Então a gente está em contato com esse, mostrar para o aluno que ele está em contato com esse gênero a todo momento, né? Praticamente. E aqui ele entra um pouco nas principais características, mas aí eu dividi essas características para o aluno conseguir visualizar melhor, que é o próximo slide aí. Então aqui o professor deve apresentar, tá, essas características desse gênero. Ele é de caráter comercial ou não só comercial, tá, gente? Talvez caráter comercial ali eu peguei, mas também no sentido ideológico. A linguagem multissemiótica, né? Linguagem verbal e não verbal. Uma linguagem que tem que ser simples, tá? E com isso os textos são curtos, não podem ser textos muito longos. Esse texto ele tem um caráter persuasivo e atrativo, tá? Ele tenta atrair esse leitor, esse receptor. Geralmente também ele vai ter humor, ironia e, consequentemente, né, criatividade. Os verbos que vão aparecer são os verbos quase que sempre no interativo, ok? E aparecem também muitas figuras de linguagem. A gente vai ter o uso de cores, imagens, fotografias, muito característico, né, dos textos multissemióticos, né, multimodais aí. Então, isso aqui é o que eu tirei para dar para o professor poder ver que é importante, tá? Elencar essas características do gênero para que o aluno perceba isso no gênero. Mas é claro, eu estou dando uma dica, tá? Vocês podem modificar se quiser pegar essa videoaula e depois dar uma olhada e montar a partir dela. Isso aqui é só para explanar como que você pode trabalhar esse anúncio publicitário nas suas aulas de português. E aí também eu não... acabei que primeiro eu queria colocar que série, mas eu acho que cada professor sabe até onde seus alunos podem ir, tá? Então tem professores que trabalham isso no sexto, sétimo ano, outros deixam para trabalhar no nono. Assim como até mesmo no ensino médio a gente volta com essa questão dos gêneros textuais e pode trabalhar. Então assim, você pode adaptar de acordo com a turma nas suas aulas, tá? Mais uma vez, isso aqui é uma dica de material didático, né? Audiovisual, para que você possa trabalhar aí com seus alunos. Vamos lá? Agora aqui eu peguei 3 exemplos de anúncios, tá? Para a gente verificar aqui. Esse primeiro é uma campanha de trânsito, né, do Detran, juntamente com o Ministério das Cidades. E é uma campanha de 2011, da Semana Nacional de Trânsito. E aí ele vem com uma primeira imagem que diz: se você acredita que a placa te protege do perigo, se você acredita que a placa te protege do perigo, por que não acredita nesta também?
Tá? Então aí pode-se trabalhar com os alunos a questão de como que eles pegam o risco de a comparação de o risco de uma cerca elétrica que mata, né, através do choque, e a placa de trânsito, né, que muitas vezes não é respeitada ali, da proibido ultrapassar, né, daquela linha que é proibido ultrapassar no trânsito e que mata muita gente. Então aí você pode tirar vários, o professor pode sempre, pessoal, tentar tirar do aluno as inferências que ele tem sobre o sentido que será dado nesses anúncios, ok? Então esse é o primeiro que eu elenquei aqui, o primeiro anúncio. Vamos para o segundo. Esse segundo, ele é uma campanha do Greenpeace, tá? Que o Greenpeace lançou há alguns anos, e que ele traz as histórias infantis, né? Então o aluno ele precisa perceber, ele precisa conhecer essas histórias infantis para que ele infira aí significado no anúncio. Então tem essa das Chapeuzinho Vermelho aqui, né? E ele diz: você não quer contar essa história para os seus filhos, quer? E a mesma coisa, não tem só essa, só essa é uma campanha. Então a gente tem aqui a Pequena Sereia, o Patinho Feio, né? Aqui a gente vê o Patinho Feio saindo de um lago todo cheio de piche aqui, de óleo, e a Pequena Sereia no mar cheio de lixo, tá? Então tudo isso a gente tem que fazer os alunos pensarem, ok? O porquê refletir criticamente sobre esses anúncios. E sempre é bom também, nós como professores, fazer com que eles vejam que é muito importante no anúncio a imagem e o texto. Há uma relação mútua aí de significado, tá? Muitas vezes, como é o caso aqui, a linguagem verbal ela só faz sentido se casada com a imagem não verbal, a figura aqui, o desenho, ok? E aí você usa a criatividade para trabalhar aí com os alunos e desenvolver esse lado mais crítico deles, mais reflexivo, ok? E aí eu escolhi um terceiro anúncio. Vamos lá. Esse é um anúncio que há alguns anos ele saiu nos Estados Unidos na época do Halloween. A Pepsi, que está sendo representada desse lado aqui, lançou o seguinte anúncio na época do Halloween. O Halloween que é uma data muito comemorada, né? Uma das principais datas americanas, aí, o famoso Dia das Bruxas lá. Então ela veio e colocou a seguinte frase: We wish you a scare Halloween. Eu desejo a você um arrepiante Halloween. E aí a gente percebe que vem a Pepsi, né, fantasiada como se aqui de coca, né? E isso tornaria assustador esse Halloween para as pessoas que preferem a Pepsi à Coca. E uma coisa interessante aqui, pessoal, só abrindo um parêntese, vocês veem que apesar de eu ter usado esses slides para aula de língua portuguesa, que seria o caso do foco aqui, nada impede que um professor de língua inglesa também trabalhe os anúncios publicitários em língua inglesa, como é esse caso aqui. Tá? Eu posso trabalhar como eu estou propondo para o português, basta que eu traduza isso aqui, porque o que importa que o aluno entenda a relação entre a imagem, o texto verbal aqui e o texto não verbal, que é a imagem, que há essa relação. Porque o que acontece? Esse anúncio ele é muito interessante e é preciso que o professor deixe o aluno perceber isso, claro, após traduzir aqui, porque às vezes o aluno não vai saber o inglês, deveria, mas nem sempre sabe.
Porque olha o que acontece. Essa foi a imagem da Pepsi. Isso aqui, a Coca lançou a mesma imagem que a Pepsi utilizou na propaganda para dar outro sentido a essa imagem através da linguagem verbal. E então ela colocou assim: Everybody wants to be a hero. Ela tirou esse caráter de medo, né? De feio, aqui do scary, da palavra scary, e colocou todo mundo quer ser um super-herói, tá? Então, ao invés de eu desejo a você um Halloween horripilante, né? Vamos dizer assim, ela vai e coloca Everybody wants to be a hero. Então, todo mundo quer ser um herói. Então, aí já muda. Olha como muda. Ali teve um sentido. Aqui, a Coca se apropria dessa imagem que a Pepsi lançou, né, para sua concorrente ali, e ela consegue, com uma simples mudança de palavras, de uma frase desse texto verbal, modificar o sentido. Então, essa imagem ela é muito rica para ser trabalhada, tá? Porque isso pode acontecer com qualquer imagem, tá? A gente pode, dependendo do que a gente coloca no escrito, como eu disse, a imagem, texto verbal, não verbal e texto verbal, imagem e escrita, são casadas no anúncio publicitário. Isso que o aluno precisa ver, que é uma característica muito importante desse gênero anúncio publicitário. Ok, pessoal? Então aqui são só algumas dicas para analisar. É claro que aqui eu não tenho muito tempo, mas o professor ele pode se aprofundar e, como eu disse, deixar que os alunos façam as suas inferências em cima desse anúncio, porque eu tenho certeza que vai sair, vocês vão ver isso, vai sair muita coisa legal aí, coisa que às vezes a gente nem está vendo na imagem, o aluno às vezes capta e vê, tá? Vê de uma forma diferente, ok? E por último, então essas são as três que eu sugiro a análise, mas é claro que o professor ele pode escolher da sua preferência. Eu escolhi essa para mostrar como que a gente pode trabalhar um pouco. E por último, eu dou uma sugestão de atividades, tá? Depois dessas análises feitas, então o professor pode pedir que o aluno, por exemplo, escolha um anúncio publicitário da internet, do jornal, de uma revista, e analise em grupo, né, esse anúncio, e expõe a análise do grupo para a turma, para ver se a turma concorda, se tem alguma coisa diferente, sempre orientado pelo professor. E também que ele depois crie um anúncio, ok? Por exemplo, aquele da Pepsi e da Coca. Será que ele conseguiria criar um outro tipo parecido, uma mesma imagem, não necessariamente da Pepsi e da Coca, mas assim, se uma mesma imagem ele poderia criar dois anúncios de sentidos diferentes? Isso seria muito legal de ser trabalhado, ok? Então aí é uma sugestão de atividades, né? Como eu disse, essa aqui é uma sugestão de material didático também, tá? E eu acho interessante também depois, se optarem por essa sugestão, que façam com que os alunos exponham, né, esses anúncios publicitários que eles criaram aí para a escola toda, em mural, né, alguma coisa assim, depois que o professor corrigi-los, ok? Então, essa foi minha dica de material, né, de um material didático. O professor, como eu disse, eu pensei no professor de língua portuguesa, mas como vocês viram, o professor de língua inglesa também pode estar trabalhando com esse material, tá bom? Afinal, nós estamos falando aí de língua, de linguagem, então serve para qualquer tipo de língua. Então, pessoal, eu agradeço vocês e eu vou chegando ao fim aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.